Bom, gostaria de cumprimentar todo mundo. Boa noite. Convidar também o pessoal que me segue no YouTube ou no Templo de Umbanda Sete Espadas da Mata, que se inscrevam para que a gente esteja sabendo quantas pessoas estão nos acompanhando. As pessoas que gostarem de precisarem ou quiserem fazer perguntas, também pode fazer. Estaremos respondendo. Enfim, nós vamos criar um vínculo para que, nesse momento onde nós estamos, de uma certa forma, isolados, isso não esteja acontecendo conosco. Que nós estejamos sempre todos juntos, mesmo separados. Então, meu boa noite a todos, aos médiuns que nos assistem e que nos acompanham. E como sempre fazemos, vamos iniciar pedindo licença aos guias e orixás para a aula de hoje. Então, pedindo licença a Deus Pai Todo-Poderoso, nosso grande Olorum, para que nos permita receber o conhecimento de Oxóssi e sua sabedoria, que sejamos inspirados pelos orixás, pelos nossos guias, anjos e protetores, para que no dia de hoje possamos mais uma vez estarmos ligados com a espiritualidade, nos conectando com o sagrado, para assim podermos difundir a nossa querida Umbanda. Pedimos permissão concedida. Vamos começar. Então, como é sabido, quando a gente tem um trabalho de Umbanda, onde a gente faz trabalho ao vivo e temos os consulentes que vão para nos consultar, para consultar os guias, existem várias linhas. Índios, que nós chamamos de caboclos, pretos velhos, baianos, marinheiros, linha cigana, Exus, pombagira, Exumirim, crianças na Umbanda. Todos esses são tipos de trabalhos que a gente realiza num terreiro de Umbanda. Então, hoje, nós vamos começar falando dos caboclos, uma vez que o fundador da Umbanda brasileira foi o nosso querido Caboclo Sete Encruzilhadas. Então, vamos iniciar falando o que são os caboclos e como eles trabalham. Caboclo é um grau dado aos espíritos que atuam sob a regência dos orixás. Assim, nós temos caboclos de Oxóssi, caboclos de Ogum, caboclos de Xangô, caboclos de Oxalá. Temos as caboclas de Iemanjá, de Oxum, de Nhansã. Então, é uma categoria de espíritos que trabalham como caboclos. Há caboclos que atuam em duas linhas, ou seja, trabalham na linha de Oxóssi, mas podem trabalhar na linha de Ogum, podem trabalhar na linha de Xangô e podem trabalhar em várias ao mesmo tempo. Então, a gente diz que isso é um caboclo que trabalha, chamamos caboclo misto, porque ele pode entrar, ele tem outorga para entrar em qualquer linha, dependendo do trabalho que o consulente requer. Então, os índios brasileiros tinham sua própria religião. E muitos deles cantavam para Tupã, Jaci e outros. Mas hoje, seus cantos de chamada estão fundamentados nos sagrados orixás. Então, por exemplo, se eu quero chamar um caboclo de Ogum, eu canto um ponto que nós chamamos o ponto de Ogum. Para Xangô, ponto de Xangô.
para Oxóssi, ponto de Oxóssi, e assim por diante. Então, por exemplo, se meu pai é Ogum, vencedor de demandas, ele vem de Aruanda para salvar filhos de Umbanda. Se meu pai é Ogum, vencedor de demandas, ele vem de Aruanda para salvar filhos de Umbanda. E assim vai, isso é um ponto de chamada. Tem um ponto de Xangô muito bonito. Se meu pai é quando chamamos Xangô. Xangô, deixa essa pedreira aí. Xangô, deixa essa pedreira aí. A Umbanda está lhe chamando. Deixa essa pedreira aí. Então, isso é um ponto de chamada de Xangô. E assim por diante. Seus nomes variam, sendo nomes de tribos como Aimoré, Tupinambá, Ororó, como também eles podem se basear nos astros. Então, aí nós vamos ter o Caboclo Lua, Caboclo Estrela, Caboclo Sol, ou ainda, alguns deles se referem a fenômenos climáticos. Caboclo Raio, Caboclo Trovão, Caboclo Ventania. Pode ser também acidentes geográficos, como cachoeiro, ou rochas, pedra branca, pedra preta, pedra vermelha. Ou ainda répteis. Nós temos o caboclo de boia, temos o caboclo cobra-coral, temos o caboclo sete cobras. Enfim, temos todos os nomes possíveis. Temos aqueles que usam penas de aves, como o seu pena branca, pena verde, pena vermelha, pena dourada, porque tudo isso identifica a falange a que aquele caboclo está baseado. Pode ser nome de plantas também. Caboclo arruda, caboclo girassol, caboclo mata virgem, caboclo rompe-mato, caboclo cipó, enfim. O nome é simbólico. Mas com essa simbologia, a gente tem uma ideia de que linha o caboclo pertence. Então, por exemplo, um caboclo rompe-mato, ele pegou seu nome baseado no vegetal. Mas é um caboclo que tanto trabalha na linha de Ogum como na linha de Oxóssi, porque ele pegou seu nome vegetal. Então, o caboclo pedra branca, por exemplo, a gente identifica como um caboclo de Xangô. Mas, como ele está falando pedra branca, esse branco significa que ele pode vir também na linha de Oxalá. E a sua falange vem todos juntos. Aliás, a falange de pena branca é uma das falanges mais velhas de caboclos que nós temos na Umbanda. Então, os nomes simbólicos variam e são tantos que é impossível a gente nomear cada um deles. E alguém pode falar, mas o que é um nome simbólico? É um nome que ele adota, porque o nome verdadeiro dele, enquanto encarnado, ele não pode utilizar, sendo que vai ser um trabalhador da linha de caboclos. Então, esses nomes simbólicos são fundamentados no mistério e nas hierarquias espirituais que está ligado a eles. Por trás desses nomes estão os mistérios e os poderes de cada caboclo. Por exemplo, nós temos o mistério das 7 pembas sagradas.
Pemba é um calcário parecido com o giz que as entidades usam para riscar o ponto, que na verdade o ponto é escrito numa geometria sagrada baseado nos triângulos, quadrados, hexágonos, além de retas, curvas e tudo mais. Então, nós temos o mistério das 7 pembas, mas temos o mistério das 7 ervas sagradas. Temos ainda o mistério das 7 águas, mistério das 7 pedras, mistério das 7 espadas, e assim consecutivamente. Tudo isso são mistérios, ou seja, cada um delas está baseado e fundamentado naquele mistério principal. Aquele é o principal mistério pelo qual o caboclo vem. Porém, ele pode entrar nos outros mistérios, dependendo do poder que aquele caboclo está outorgado. Então, o mistério das 7 pembas está ligado à escrita simbólica e é regido por Oxalá. Magisticamente, é quando os guias riscam seus pontos usando símbolos e signos mágicos que os identificam frente à corrente astral de Umbanda. Com esses símbolos, eles podem cruzar imagens, pessoas e o próprio centro de Umbanda. Então, ou seja, a Pemba, ela tem um preparo, certo? Ela é consagrada, ela tem que ser consagrada para que ela seja, naquele momento em que o ponto for riscado, ela faça uma conexão imediata com o cosmos, com o astral, com a corrente astral de Umbanda, e ative os trabalhadores que vêm para ajudar. Isso é um ponto de chamada. Então, quando um caboclo cruza um médium da sua corrente, o guia-chefe está dando um uso religioso, porque assim o médium recebe em seu espírito um símbolo permanente que identificará dali em diante como um iniciado na Umbanda. Veja bem, quando a gente fala iniciado na Umbanda, a gente quer dizer o quê? Um médium que se propôs a trabalhar na caridade espiritual. Então, ali, quando ele é um iniciado na Umbanda, ele é obrigado a seguir determinados rituais, a tomar determinados banhos, a ter um preparo mediúnico, um preparo de conhecimento, um preparo espiritual, fazer jejum nos dias de trabalho. Então, ou seja, isto é ser um iniciado. Agora, existem determinadas linhas que fazem iniciações diferentes, que os filhos fazem camarinha, enfim, fazem alguns outros tipos de rituais que, de acordo com a nossa entidade mentora, na nossa linha, que é esotérica, nós não temos essa necessidade, porque nós trabalhamos na alta magia, na magia branca, para a caridade e para a evolução da nossa consciência. Mas, assim que o guia usa a Pemba e inicia, cruza um médium, esse médium está iniciado para sempre. Ele pode, inclusive, sair de um centro e ir para o outro, mas sempre aquele primeiro símbolo é que vai vigorar. Então, ao cruzar
um consulente, o uso é magístico e o símbolo ou signo riscado é transitório, diferente daquele riscado no médium, que é permanente. No consulente, ele é transitório por quê? Assim que aquele cruzamento fizer a limpeza, recolher as energias negativas, as vibrações, as imantações, elas vão para a mão do guia que cruzou, que as levará toda essa negatividade consigo para que seja descarregado no local aonde for determinado e aonde tiver necessidade de que se descarregue. Isso é feito no astral. Se por acaso é uma magia negra, com certeza, ao recolher, a entidade dará esse trabalho aos Exus para que eles façam a limpeza. Se for cura, há uma linha de cura. Se for um problema emocional, então será levado ao Oxalá, ao Oxóssi, ao Ogum, a Xangô. Enfim, dependendo do que foi retirado, é que o guia vai determinar para que linha vai ser descarregado aquela negatividade. Deu para entender bem? Se não, depois façam as perguntas. Então, quando eles riscam símbolos numa imagem, cruzando-as para que tenha uma finalidade religiosa, aí é permanente. Por duas razões. Primeiro, porque é um objeto inanimado, aonde, para que ele tenha efeito, ele precisa ressoar em conexão com o cosmos. Então, aquele cruzamento é definitivo. Assim como é definitivo o cruzamento no médium. Só não é definitivo quando é um consulente que vai ter que tirar ou descarregar aquelas energias negativas. Então, quando o guia-chefe cruza o terreiro, ele está delimitando, marcando e identificando no astral como um local destinado às práticas de Umbanda, que tanto poderão ser religiosas ou magísticas. Então, tudo o que é fundamentado é religioso. Tudo o que é descarregado, ajudado e, vamos dizer assim, dado um destino àquela negatividade, é considerado magístico. Então, nós temos o cruzamento religioso e temos o cruzamento magístico. Enquanto o religioso é permanente, o magístico é transitório. Então, a diferença entre o uso religioso de um mistério e o uso magístico é esse, um permanente, um transitório. Cada guia traz consigo um mistério e poder de trabalho. Então, exemplo, um guia que foi iniciado no mistério das 7 águas sagradas, sempre que ele vier trabalhar, ele vai pedir ou um copo com água, ou ele vai espargir água no congá, água no consulente, ou às vezes até uma loção de alfazema. Enfim, tudo o que for líquido e que esteja ligado à parte das águas. Então, quase sempre um guia que trabalha
cujo poder é maior nas águas, ele sempre tem ao lado dele um copo com água. E foi iniciado no mistério das 7 chamas sagradas, ele sempre trabalhará com uma vela. Ou seja, além das velas que nós temos de iluminação dos orixás, ele sempre colocará uma vela ao seu lado para ajudá-lo, para demonstrar que ele é um iniciado das chamas sagradas. Quem já viu o trabalho do baiano, acaba de entrar, ele já faz a cruz das velas. Então, a gente aí identifica como um guia de trabalho iniciado nas chamas sagradas. Quando for iniciado no mistério das 7 pembas sagradas, eles sempre usarão uma pemba para cruzar as pessoas. Aí eles podem cruzar na mão, nas costas, no peito, dependendo da necessidade do consulente. Seja qual for o mistério que aquela entidade trabalha, seja nas pembas, seja no fogo, seja na água, seja nas espadas, ele sempre vai ter a mesma qualidade de realização dos trabalhos, sendo sempre os melhores, benéficos e poderosos. Não importa qual seja o mistério que ele foi iniciado. Temos também ainda o mistério das 7 ervas sagradas, que é regido por Oxóssi. A maioria dos pretos velhos trabalham com as ervas. Uns dão benzimento com a arruda, outros com a guiné, outros fazem as baforadas. Então, a gente já sabe que eles estão iniciados no mistério das 7 ervas sagradas e medicinais. Então, veja que cada entidade tem um mistério de seu poder, da sua iniciação. O que não impede que ele possa ser iniciado em todas as magias, em todos os mistérios. Isso vai depender do grau de evolução que a entidade em terra tem. Então, ele tanto pode trabalhar, às vezes, num trabalho com a pemba, no outro com a água, no outro com a vela, ou no mesmo dia, dependendo do problema que o consulente apresentar, usar uma ou as 3, ou 4, ou 5 mistérios para resolver o problema. Então, é muito mais complexo do que a gente imagina, porque às vezes a gente vai tomar um passe e a entidade dá o passe, depois dá uma baforada, depois manda pegar uma erva, ou então pega uma vela, acende, manda acender uma vela, ou então pede um copo com água, cruza, fluidifica a água. Ou seja, ele está fazendo uma magia. Então, às vezes, não tem a necessidade de depois falar para você assim: olha, agora você terminou o passe, então você vai na encruza e acende 50 velas. Não. Quando a entidade é iniciada realmente nos mistérios, um simples passe e uma única vela que ele pede para você acender já é suficiente. Tem necessidade de muita coisa, porque a magia é simples. A magia é fácil de ser conduzida quando você é iniciado naquele mistério. E é isso que a Umbanda é. Ela é simples. Ela é mágica? É. Ela é religiosa? Com certeza. Mas é simples. Nós não precisamos de grandes coisas, nem de folclore, nem de nada que enfeite para que ele surta efeito. É claro que existem consulentes que, para acreditar
que algum problema dele vai ser resolvido, eles gostariam de grandes encenações. Mas não é o caso da Umbanda verdadeira. A Umbanda verdadeira é simples e mágica. Precisa só de uma coisa. Aliás, de duas. Sua fé e seu merecimento. Aí ela funciona perfeitamente. Temos ainda o mistério das 7 pedras sagradas, que é regido por Oxum, que é o trono mineral, e assim por diante. Na verdade, são tantos os mistérios que a gente ficaria aqui a noite toda conversando sobre isso. Esses são os básicos que normalmente os caboclos usam diariamente nos trabalhos. Portanto, eles têm à sua disposição em seus trabalhos de incorporação o poder do divino Criador Olorum e dos sagrados orixás. E assim, de todos os mistérios divinos, nos quais eles se iniciaram e aos quais se consagraram como guardiões da espiritualidade. Porque todo caboclo é um guardião. É um guardião da Umbanda Sagrada. Então, ser guardião da Umbanda Sagrada não é guardar algo profano, e sim trazer em seu íntimo a força e o poder mágico no seu íntimo. E trazer o poder mágico e religioso dos mistérios da nossa religião. É ser em si um mistério espiritual do nosso divino Criador Olorum e de seus sagrados orixás. Portanto, devemos amá-los e respeitá-los para que cheguemos um dia ao céu, e devemos, então, fazer para que isso aconteça a nossa caridade espiritual e termos Deus no coração. Médium de Umbanda precisa ter Deus no coração, ter compaixão, ter amor ao próximo, não ter preconceito, de jeito nenhum. E muitas vezes engolir sapos, engolir ingratidões. Mas é aí que o grande mistério se realiza. A humildade, a compaixão, o amor ao próximo é o grande mistério que faz com que o médium da Umbanda caminhe sempre para frente. Aliás, tem um ponto de Oxalá que eu acho muito bonito. Pombinha branca, mensageira de Oxalá. Pombinha branca, mensageira de Oxalá. Leve ao nosso Criador o nosso pranto. Diga que somos soldados de Umbanda e que marchamos para frente, carregando a nossa cruz. Nada mais verdadeiro. Nada mais verdadeiro do que os médiuns de Umbanda passam para fazer esse trabalho espiritual. Mas essa é a lei de Deus. Essa é a lei da Umbanda, que nos diz que com os mais evoluídos nós temos que aprender. Com os mais atrasados, nós temos que ensinar. Mas a nenhum e a ninguém nós negaremos. Assim são os guias de Umbanda. Se ele é mais evoluído,
ou menos evoluído, isso não é importante. O que vale, sim, é a vontade de ajudar seu semelhante, com os recursos dos mistérios que guarda em seu íntimo e que manifesta, seja religiosa ou magisticamente. Essa é a missão dos caboclos, de todos os que vêm trabalhar como guias espirituais na nossa querida Umbanda. Mas é também a forma que nós médiuns devemos encarar a nossa missão espiritual. Estarmos sempre prontos, preparados, fundamentados nos mistérios da Umbanda, e assim podermos sermos um aparelho de incorporação que faz jus a esses guias maravilhosos que atravessam várias dimensões para incorporar no nosso corpo pecador. E assim mesmo, com todo amor e carinho e paciência, nos ajuda a carregar o nosso karma, assim como também ajuda todos aqueles que procuram com uma palavra amiga e o trabalho necessário que eles vêm buscar. Essa é a aula de hoje, essa é a nossa conversa, é a nossa conexão com os caboclos, a quem nós devemos todo respeito e amor. Porque quanto eles têm que atravessar para chegar e furar a crosta terrestre para nos incorporar. Sejam benditos todos os caboclos de Umbanda, de todas as linhas, porque não existe um melhor que o outro. Existe, isso sim, um amor verdadeiro pelos filhos de Deus, a quem eles, como guardiões da Umbanda, sentem prazer em vir nos ajudar. Boa noite, nos despedimos aqui, agradecendo ao Olorum, agradecendo aos nossos guias e orixás, pela bênção do conhecimento de hoje, esperando que sejamos sempre merecedores desse conhecimento e dessa bênção. Vamos em paz, missão cumprida no dia de hoje. Boa noite.